é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Está te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. É hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. É com muita alegria e com esse poema, que eu não sei, na verdade não é um poema, um texto, encontrei na internet outro dia, achei muito simples, mas ele tão direto, tão capaz de realmente nos dizer coisas simples, que às vezes nós já estamos até acostumados a ouvir. Eu gosto sempre de dizer que às vezes a palavra que transforma a nossa vida não é a palavra ordinária. É aquela palavra ordinária dita no momento certo e da maneira certa. Porque às vezes nós já escutamos isso muitas vezes. Um texto motivador, como tantas vezes você já teve a oportunidade de ter contato no Facebook, ou alguém te lhe dizendo, um e-mail que você recebeu. Autores desconhecidos, né? Porque esses textos às vezes chegam assinados pelo Drummond de Andrade, mas não foi ele que escreveu. Só para dar autoridade ao texto, às vezes as pessoas colocam um autor conhecido. Não, é um texto que qualquer pessoa poderia ter escrito no momento em que ela pensou a própria vida, a dinâmica da própria vida. Mesmo que você não seja um literato, é possível que você já tenha pensado tudo isso ali. Mas de repente aquela palavra dita no momento certo, quando você escuta aquilo no momento correto, ela tem um poder transformador sobre nós impressionante. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto que se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre.
Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Ah, padre, mas eu não ando de avião. Mas você também corre os riscos diários. A vida é perigosa, ela é sempre perigosa. Viver é perigoso, como dizia Guimarães Rosa, na introdução do seu Grande Sertão Veredas. Viver é perigoso. É sempre uma peleja, é sempre uma luta diária para a gente sobreviver. Eu vou atravessar a rua, eu corro risco de ser atropelado. Eu vou pegar um carro, vou para a estrada, eu corro risco de sofrer um acidente. Tudo é perigoso. Mas eu não falo desse perigo que você... Não é para virar uma neurose em nós isso. A gente precisa viver com a boa fé, né? A primeira experiência de fé que nós fazemos é essa, é a natural. Não é uma experiência sobrenatural. Eu confio no outro. Eu confio no motorista do ônibus, eu confio no motorista do metrô, eu confio no piloto do avião, eu confio no padeiro, né? Porque em nenhum momento você vai comprar um pão desconfiando que ele colocou um veneno no pão, que ele envenenou aquela massa e que ele quer matar todo mundo naquele dia. Nós confiamos nas pessoas. Você abre um pote de doce, você come, não passa pela sua cabeça a possibilidade daquele doce estar envenenado. Faz parte da boa fé. É a fé mais natural que nós experimentamos na vida, que é aquela que lhe dá condições de sair na direção do colo da sua mãe, quando você ainda não sabe andar, e dar os primeiros passos. Essa fé nos encaminha e que nos faz viver a vida sem neurose. Claro, tem gente que precisa até se tratar, né? Há um determinado momento da vida que tem tanto medo de morrer. Geralmente quando a gente está vivendo um momento muito bom da vida, as pessoas costumam desenvolver essa fobia, o medo da morte. Então depois precisa administrar até com medicamentos, para voltar a viver com naturalidade. Mas essa faxina, ela ultrapassa essas realidades cotidianas. Ela entra lá no mais profundo do sentido da nossa vida. É lá onde a gente precisa retirar os excessos, para que a gente tenha condições de extrair o que realmente importa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Quando ela chega em casa, quando ela está a sós com ela, com as pessoas que fazem parte do mundo dela, aquilo é absolutamente ordinário como a vida de todo mundo. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora.
Talvez esteja numa época em que as pessoas estejamos vivendo uma época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Tamanha a complexidade do mundo. O mundo é cada vez mais complexo, minha gente. Porque quanto mais ele facilita a nossa vida, mais complexo ele fica. Porque ele gera possibilidades. Um mundo que oferece muitas possibilidades ao ser humano, de deslocamento, possibilidades de conhecimento, de entretenimento, ele vai ficando cada vez mais complexo. Não é um mundo simples que nós tínhamos há 100 anos atrás, onde você tinha, para fazer uma viagem para chegar na Europa, você levava 10, 12 dias de navio. Hoje não, 8 horas de avião você está lá. Você pousa em Portugal. Essas facilidades complexificam a nossa vida. E quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. E só a sabedoria nos faz reconhecer, no meio de tudo isso que eu posso, o que realmente preciso. É aí que eu digo que precisamos fazer a faxina, por causa dos excessos que fazem parte de nós. Quantas ansiedades, quantos medos. Você que está em casa, que também está com medo. Medo de perder as pessoas que você ama. Medo de não suportar. As angústias nos pesam tanto. Há tantos entre nós angustiados. Você que está aí na porta desse hospital agora, permita que Deus lhe abrace. O amor de Deus nos sonda. Ele nos cura. O amor de Deus nos abraça, Ele nos reconfigura, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos faz enfrentar aquilo que em nós precisa morrer. Eu não imagino o que você precisa passar para dar conta de ser quem você é. Eu posso lhe dizer por mim. Durante esse período de tanta reclusão, de tanta vida diferente, de tantas angústias, de tantas ansiedades, em que os sofrimentos dos outros nos chocam tanto, quantas vezes eu precisei renovar o meu compromisso com a vida de hora em hora. Vocês devem ter me escutado falando, quem me acompanha mais vezes, que às vezes a vida fica tão difícil que você não pode programar o dia de amanhã. Você tem que programar somente a hora seguinte. Sim. Porque o que é urgente é viver bem o momento presente. Você ter coragem de reconhecer aquilo que em você precisa passar pelo processo de morrer, para que o novo tenha um lugar na sua vida. Quantas vezes nós vamos ficando envelhecidos, não no corpo somente, que o corpo envelhece, mas quantas vezes nós vamos sentindo que o nosso espírito está cansado e não corresponde mais àquilo que nós podemos viver nessa fase da vida. Talvez porque nos faltou a sabedoria de viver o renascimento nosso de cada dia. Que não nos falte essa sensibilidade de perceber quando é que a vida está batendo a nossa porta e nos pedindo mudanças. Sim, para que a gente continue vivendo essa busca diária de ter sempre uma versão atualizada de nós mesmos. Acho que nunca fomos tão desafiados a compreender o processo do nascer e morrer.
A gente não nasce uma vez só. A gente não morre uma vez só. Ah, se você tivesse que contar quantas vezes você precisou nascer? Quantas vezes você precisou voltar ao ventre da vida e ali se refazer nos seus propósitos, nos seus desejos, nos seus sonhos? Quantas vezes? Quantas vezes você sentiu a vida lhe asfixiando, o cansaço tomando conta? Quantas vezes você precisou se reinventar? Assim como o universo nasce e morre todos os dias, nós também precisamos. O nascimento, ele é sempre doloroso para quem nasce. Muito. E de vez em quando, a gente sente o desconforto da vida como se o ventre estivesse nos expulsando. Como se a sabedoria da vida nos dissesse, olha, esse jeito que você escolheu ser até hoje não lhe serve mais. Se você insistir em continuar sendo quem você já não pode ser mais, você vai morrer antes da hora. Não a morte do corpo, mas a morte da alma, do espírito. Quando você percebe que as suas satisfações não lhe satisfazem mais, ou os sonhos que você está tentando colocar em prática nem são seus. É a vida, então, fazendo um movimento de contrações e nos levando a assumir novas posturas, um novo jeito de ser, respirando profundamente, enchendo os pulmões de ar, de nascer de novo. O amor que eu amei ontem não me serve para hoje. Amor não se estanca. Existência não se estanca. Aquele que eu fui ontem, hoje eu preciso renovar. Se eu ficar insistindo em ser sempre o mesmo, eu me transformo num espectro, num fantasma. Mas se eu aceito o desafio do próprio universo, de buscar o rosto de cada instante. Qual é a dinâmica que eu preciso hoje encontrar para viver bem a minha vida? O que eu hoje preciso fazer para que tudo fique mais harmonioso e mais bonito? Todo caminho é exigente. Ficar é exigente, partir é exigente. O mais inteligente é a gente escolher o caminho que de fato foi feito para os nossos pés. A autenticidade, é assim que Deus nos quer, autênticos. O diabo nos quer disfarçados, infelizes nos disfarces. Deus nos quer verdadeiros, pagando o preço que precisarmos pagar para sermos quem somos. Deve ser extremamente frustrante aos olhos de Deus que a gente não se torne quem Ele criou. Porque eu estou aqui em processo de vir a ser. A filosofia me ajuda a entender isso. Quando você olha para a semente de uma árvore, o todo da árvore já está na semente. A única coisa que a gente vai fazer é plantar no lugar certo e cultivar. Mas ninguém inventa nada na semente, já está tudo lá dentro. Eu também. E eu sempre penso nisso. O homem que Deus criou, eu ainda não me tornei. Mas eu estou a caminho. Estou tocando em frente para isso. A mulher que Deus criou em você, você ainda não se tornou, mas pode se tornar. Um pouquinho a cada dia. Esse é o movimento do Espírito Santo em nós. Movendo-nos num movimento de autenticidade, onde há Deus não há mentira, onde há Deus não há disfarces, mas há vida plena, vida em abundância, vida em plenitude. Portanto, se quiser chegar ao melhor que Deus deixou em você,
terá que viver como boiadeiro, que sempre vai adiante, que não desanima e que vai vencendo um desafio de cada vez. A gente precisa lembrar que por mais que a gente alcance o topo de alguma coisa, seja lá do sucesso profissional, do reconhecimento público, a gente continua sendo águia pequena. Essa pequenez nos lembra que nós dependemos de Deus, e é lindo depender de Deus. Eu acho que não deveria caber arrogância, orgulho, vaidade no coração cristão. Eu acho que a pior vaidade, essa que eu luto todos os dias contra, é a gente nunca se sentir melhor que ninguém. Não. Sofremos todos do mesmo jeito. Temos tantos defeitos. A gente tem essas políticas hoje do cancelamento público, né? Eu fico olhando e fico pensando, há pessoas que nos irritam, né? A gente fica irritado com o comportamento de algumas pessoas. Mas a gente precisa olhar para tudo aquilo com muita humildade e pensar, eu às vezes também tenho esse comportamento. Eu às vezes também sou arrogante com as pessoas. Eu às vezes também não deixo o outro falar. Claro, a gente pode estar mais evoluído para isso, graças a Deus, a gente não está mais nesse lamaçal de temperamentos, de comportamentos, muitas vezes rudimentares, sem o talho, né? Sem estar burilado. Não. Mas é só puxar um cordãozinho e aquilo que há de pior em nós vem à tona. A gente nunca pode se esquecer que nós somos feitos para as alturas, sim. Deus nos quer sempre alcançando o que há de mais nobre. Mas nunca nos esqueçamos da condição de águia. Felicidade, minha gente, é você ter essa coerência. Você ser a pessoa certa, sempre. Porque Deus não errou com a gente. Deus nunca errou com alguém. Ele fez uma matéria pior que a outra. Não. Todos nós fomos feitos para a realização, homens e mulheres capazes de fazer sucesso, de dar certo na vida. Sucesso eu não estou dizendo de ter notoriedade, não. Satisfação de ser quem é, de ser um homem e uma mulher realizado. É disso que eu estou falando. Deus não errou com a gente. Deu a mim o mesmo que deu ao Bruno, que deu ao Marcelinho, ao Marcelo, ao Marquinhos. Deu a mim, deu a você. Agora o que a gente faz com o que Ele nos deu é um problema que nos diz respeito. Eu não posso entrar no coração do outro e fazê-lo florescer naquilo que Deus lhe deu de mais precioso. Não. É um trabalho pessoal e árduo. Todos os dias eu preciso buscar o lugar certo. Porque a pessoa certa eu já sou. Deus me fez a pessoa certa. Mas eu preciso encontrar o meu lugar. A gente nunca precisou pensar tanto sobre isso como agora. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem. Quem você ama e quem você não ama ainda. Qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo? A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. As pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso.
Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso ilumina. Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de Deus. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver, que eu acho que o mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos, cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida fora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer: nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É neste lugar que Deus mora. É neste lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias,
a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo. Que Deus está em você. Curando-lhe. Restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados hoje, nessa noite. Cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar. Você tem facilidade de se deixar amar. Lembro que você falava isso pra mim. Você tem. Eu aprendi muito com você sobre isso. Porque eu sou meio chato. Eu acho que eu sou mais amoroso, você é mais amável. O Fábio, ele consegue, né, encontrar um jeito de fazer com que a pessoa goste dele. Mas isso é legal. Isso é um talento, né? Claro. Essas missionárias da caridade, elas têm aquela coisa do esqueça de mim, lembre-se só de Jesus, essa reta intenção. Padre Deon, nosso fundador aí da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, chamava isso de amor puro. É o amor que não tem nenhum tipo de interesse, não busca nenhum tipo de reciprocidade. Isso está bom, está certo. Mas facilita para que o outro te ame. Acho que Jesus, ele não era só amoroso, eu acho que era esse esforço amável. pessoal que você tem de encontrar o outro, de ser, eu acho que faz parte do amadurecimento da gente, né? Eu acho que a gente não pode ficar apenas de um lado da história. Eu preciso ser amável e eu preciso amar também. E você tem toda a razão. Quando a gente encontra pessoas que têm mais facilidade que nós, ou elas vão nos incomodar muito, ou elas vão nos despertar para a gente também fazer o mesmo projeto de vida, né? Eu particularmente penso que o outro funciona muito assim. Esse amor que a gente precisa experimentar, o amor próprio, depois a capacidade que eu tenho de amar quem está do meu lado, de ir amadurecendo. Eu acho que as etapas do amor, eu ir vencendo os meus egoísmos e identificar
que eu vou adentrando um contexto de muita gratuidade. Você sabe que foi uma primeira coisa que eu experimentei da sua amizade, foi justamente a capacidade que você tinha de promover os outros. Eu fiquei encantado de observar como isso era verdadeiro em você, não era um esforço que você fazia, era natural. Você promoveu muita gente. Eu vejo hoje na música católica, né, quantas pessoas passaram pela sua promoção. Quantas pessoas foram retiradas ali de... Poderiam estar, claro, o talento poderia florescer em algum momento, mas você foi na hora e colheu o fruto. E eu fiquei muito, na época, muito sensibilizado com a capacidade que você tinha de promover os que você encontrava pelo caminho. Eu acho que isso é uma graça. Eu quis aprender isso também. Eu quis aprender, porque eu acho que isso é louvável numa pessoa. Às vezes eu estou no supermercado e eu vejo uma pessoa, uma jovem, e o meu olho bate assim, eu pensei, essa seria uma atriz. Você seria um bom caça-talentos, né? Eu teria. Eu sou. Eu descobri muita gente. Você não fez isso de profissão, fala. Mas não, de profissão não. Mas o problema é que também às vezes não tenho talento. E eu tenho que dizer, e eu aprendi a dizer isso também, sim, que não dá. Você é muito verdadeiro, você não nasceu em Santa Catarina à toa, né? O catarinense não tem meia. Não, é verdade, às vezes não dá e a pessoa fica malhando em ferro frio, tentando fazer aquilo e não é do ramo. Então alguém tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, talvez seja uma outra coisa, né? Mas tem gente que não percebe que tem um grande talento escondido dentro dele e alguém tem que ser o saca-rolha, tirar aquilo de dentro da pessoa. E realmente... Você teve alguém assim na sua vida, João? Que lhe ensinou isso? O Léo. Fábio, praticamente todas as coisas... Eu faço muitas coisas diferentes, você me conhece. Mas esses dias eu estava fazendo uma revisão de vida, tudo passou pelo Léo. Tudo. O primeiro retiro que eu preguei, primeira vez que eu ouvi falar de renovação carismática foi com o Léo. Ele não conseguiu converter ninguém no noviciado, mas me mostrou o que era a experiência da vida segundo o Espírito na renovação carismática, que foi uma grande bênção na minha vida, sempre. Quando meu pai faleceu, foi ele que me levou para a primeira viagem de avião, que eu morri de medo de andar com ele na Dutra, porque ele andava muito rápido, e de andar de avião, primeira vez foi com ele. Primeiro livro, foi ele que me levou lá dentro das edições de Loyola, do antigo falecido, saudoso. Cantar em Espírito e Verdade. Cantar em Espírito e Verdade. Ele tinha feito um livro aqui pela editora Santuário, Contatos Imediatos e Imediatos de Frei Leão. Ninguém nunca vendeu nada. Eu lembro desse foi um fracasso. Ninguém podia imaginar que... O primeiro livro dele que vendeu foi Tocar o Senhor, né? Que foi pela Loyola com o Padre Galache. Primeiro disco. Primeira vez que eu entrei num estúdio foi com o Léo, né? E assim eu poderia te contar um monte de coisas. Eu não sabia disso. Tudo. Tem gente que pensa que foi o Padre Zezinho, não é? O Padre Zezinho é meu grande irmão. Moramos juntos, brincamos e brigamos todo dia, né? Comemos o mesmo feijão e fazemos música junto. Temos feito, ele está muito bem, né? Gravando agora uma opereta, um musical sobre Nossa Senhora Aparecida para os 300 anos da imagem. Muita gente pergunta como é que ele está com as doenças, AVC. Está bem. Continua genial. Continua genial e genioso. Todo gênio é genioso. Genial e genioso. Essa eu não devia ter falado, né? Ninguém é talentoso. Mas eu pronto falei, né? Ninguém é talentoso impunemente. Não é? Mas desse jeito. Mas quando eu cheguei em Taubaté, o Padre Zezinho estava nos Estados Unidos, ele ficou lá um ano quase. Então eu fui estar mais próximo dele depois de um ano. E nesse um ano o Léo já me jogou para tudo que é lá, disco, livro, e eu nem era padre ainda. Então praticamente todas as coisas... eu fui 13 anos diretor da Faculdade Deoniana em Taubaté, você sabe. Eu hoje sou doutor em Educação pela USP. Eu sou avaliador do Ministério da Educação para universidades. Hoje eu fui designado para uma avaliação de uma universidade. Você faz aquilo que a gente temia na época lá. Recebeu os eu sou esse temido. Que você vê aqui o Padre Joãozinho, conheço um coração e tal, mas tem um outro lado, né? Tem o médico e tem um monstro. Conheço bem. Mas eu devo isso ao Léo também.
O Léo, ele estudou tudo isso antes de mim. E eu fui a Curitiba, ele criou um projeto de uma universidade, uma faculdade, a ISIC, em Curitiba, e eu fui lá e aprendi tudo com ele. Ele sentou comigo, ele me explicou todas as portarias do Ministério da Educação, como fazer um processo, como credenciar uma faculdade. Você acredita que eu hoje devo até o meu doutorado em educação ao Léo? Que bom, João, que bom ouvir isso. É grande. O que eu sou, eu devo a ele que acreditou em mim, em coisas que eu nem sabia que eu tinha de bom, né? A primeira canção que foi popular, que eu compunha só música erudita, né? Ele disse, não, isso não serve, faça assim e canta aqui com o meu povo. Ele me emprestou o povo dele e me explicou como fazer uma música que o povo fosse cantar, uma música pastoral. Então, eu devo muito ao Padre Léo, que me ensinou essa e outras coisas, né? A última vez que eu estive com ele falou de você. Eu me lembro, você me deu o recado. Ele gostava muito de você, rezou muito por ti. E foi uma pessoa íntegra. O Papa Francisco... Então, de alguma maneira, está aqui também, né? Nos resultados. Sabe, como é que você vai lançar essa obra agora? Você tem algum compromisso? Então, o livro... Esse final de semana temos o acampamento do Coração de Jesus. Eu vi. Né? Inclusive foi o primeiro acampamento que eu preguei na minha vida. Outro dia, uma pessoa me interrogando, quando é que você pregou a primeira vez na Canção Nova? Foi quando você ficou padre? Falei, não, quem me levou para pregar a primeira vez foi o Padre Joãozinho. Nós tivemos um acampamento que você foi o organizador. Ainda era no rincão antigo, improvisado. Isso, é verdade. Não era como ele estava lá, era todo de terra ainda. Um palco improvisado e ali nós pregamos aquela equipe do Canta Coração. Isso. Você nos trouxe e você me deu um momento de pregação. Então, e nós vamos ter então esse acampamento. Eu celebro a missa amanhã de abertura do acampamento. Sábado temos o show e eu estou trazendo 5. Amanhã você fala? Não, sexta. Não, sexta-feira, desculpa. Abertura. Eu já estou... Mês de junho me atrapalha todo. Na abertura, sexta-feira. No sábado temos o show e eu trago valores novos que nunca cantaram em público também. Um novo Padre Fábio de Mello. Temos inclusive um diácono, o diácono Eduardo Pugliese, paulista, e que vai ser padre em janeiro. E ele já fez uma canção muito bonita, né? E nós vamos cantar a canção dele, né? Na minha parte do show. Então eu estou dividindo com outros 5 confrades. Terminei de descobrir pessoas. E no domingo tem a pregação. Depois tem vários lugares, Anchieta, né? Dia 9 é Dia Nacional de Anchieta, né? Lá em Anchieta, no Espírito Santo. Vai lançar também lá? Lanço o livro. E no dia seguinte, dia 10, em Brusque. Lá na minha terra querida, às 7 horas, livraria Caminho, livraria Semente. Mandar um abraço para a dona Glória, que está nos assistindo. Está nos assistindo, se ela já não pegou no sono. Ela dorme às 8 da noite. Eu já estaria dormindo se eu pudesse. E assim vai. Você vai estar lá em Belo Horizonte, né? Você vai fazer no congresso piano e voz, né? Isso, no congresso que o Padre Alexandre está organizando, né? Dia 18. O seu é na sexta? Eu não sei. Ou no sábado? Não, sábado. Sábado de manhã, a pregação, e à noite tem um show. Na sexta eu vou estar com Márcio Mendes, aliás, daqui da Canção Nova. Na sexta-feira. O seu é dia 18. O meu dia 18. Então o meu é dia 17. E aí, quando você vai no dia 18, eu vou para Anápolis. Eu prego lá em Anápolis. E assim vai, Campina Grande. Eu estava ouvindo o seu, o Fábio vai, eu vou indo atrás. Vai para a festa do São João também? Não, lá, primeiro Guarabira, Encontro das Famílias, depois Campina Grande. Guarabira, meu Deus. Você conhece lá Dom Lucena? Uma banda de lá, Dom que Lucena. tocava comigo. Eles me falaram. Jean Lucena, isso. Você sabe que tem lá a Celione David? Você já ouviu falar? Não. Grande cantora. Grande mesmo? Cantora. Cantava forró, cantava tudo. Agora canta músicas religiosas. Guarabira muito é uma bem. cidade musical, muita gente boa de música. Dom Lucena é um super bispo. Gosto muito de lá. Na Paraíba, Campina Grande. E assim vai. Estive esse final de semana num lugar do Rio de Janeiro tão querido, lá Itaucara. Itaucara, me lembro. Já foi lá? Também, já. É um lugarzinho assim tão muito mimoso, né? Bonito. Foi lindo o show, lindo show. Itaucara. Tem feito muito show de Itaucara. Ele que me levava lá sempre.
Eu tive, sabe onde, esses dias que o pessoal perguntou muito. A gente está ainda fazendo programa de televisão, a gente nem lembra mais, não né, lembro, Fábio? mas estamos fazendo bate-papo ao vivo agora. Só falta servir um cafezinho aqui. Quem mandou um abraço para você? De Maceió. Quem? A irmã Flávia. Irmã Flávia. Queridas damas Tiago, do São Cristão. do Adore. Tiago. Né? O pessoal muito 10. A nossa diretora querida, irmã Sandra. A irmã Sandra. E todos lá. Foram lá nos 50 anos do Colégio Madalena Sofia, né, e cantei lá com eles. E assim eu vou indo, né? Continuo dando as aulas, e o livro, engraçado, né? Há certos livros que realmente parece que tem um espaço na alma do povo, né? Chegou, não sei se é a capa, é o tema, eu já escrevi vários livros sobre o amor, mas esse realmente está... Eu acho que é a síntese de um tempo de vida, na né? sua vida. Uma boa leitura agora para o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós iniciamos o nosso programa falando que o grande desafio é a gente tornando o nosso coração parecido com o coração dele. E as leituras vão nos indicando, né, Padre? O conhecimento é tão fundamental para a gente quebrar as falsas impressões de nós, dos outros. Quanto mais a gente conhece o coração de Jesus, mais a gente vai tendo condições de conhecer ou compreender o nosso também. Claro, e esses saberes, essas sabedorias fazem a diferença. Para que eu vou ler mais um livro? Né? Eu sempre quis fazer um programa de televisão sobre livro, porque eu acho o seguinte, você tem tantos livros, não é? Eu tenho quase 40 livros. Cada livro é um pedaço de mim, um pedaço da minha história. O autor que é autor de verdade, ele não faz mais um livro, ele dá em papel e tinta um pedaço dele, um pedaço do seu fígado, né? Alguma coisa de mim está aqui. Autor de verdade, não é? Mas assim, que produz mais um livro igual àquele que ele já fez. Não, esse é um filho. E quando a pessoa vai ler um livro, uma pessoa me disse uma vez, olha, eu quero agradecer muito porque você economizou um monte de tempo na minha vida que eu ia precisar para descobrir todas essas coisas. Verdade. Você pesquisou para mim. Atalho de caminho, né? Atalho de caminho. Por isso vale a pena. Eu não sei se você está observando isso, mas hoje os livros, as pessoas estão lendo, eu acho que estão lendo mais. Hoje saiu uma pesquisa dizendo que o mercado religioso cresceu. O que mais vende hoje no Brasil é o mercado religioso. Livros religiosos. Isso pode ser bom e pode ser ruim também, claro, depende do que os religiosos estão se dispondo a escrever. Mas um autor consistente como você, que tem o que dizer, será sempre salutar na educação religiosa desse povo. E um livro, você quando lê um bom livro, aquilo muda a sua vida, muda a sua perspectiva, há saberes que eram insuspeitos, você não percebia aquilo. É como Paulo, né, foi falar com Ananias depois que caiu no caminho de Damasco, ele estava cego, e aí caíram as escamas. Aí ele... Isso é tão interessante, né? Agora eu entendi. Eu tive um professor em Roma que dizia que da escola de Gamaliel, o Estevão, que era o outro aluno de Gamaliel, já tinha sacado o negócio. Que Jesus Cristo, Jesus Cristo vive em nós. Que existe um mecanismo de cristificação, chama aqui de amorização, e que Saulo não entendeu. E quando ele caiu, aí ele ouviu, Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele estava perseguindo o cristão. E daí ele percebeu, agora eu tenho que entender essa voz. E aí foi com Ananias, o seu catequista, que ele entendeu isso. E aí escreveu essas cartas maravilhosas e definitivas, né? O que Paulo escreveu Gálatas, meu Deus. Continua dizendo da mesma maneira, né? Outro dia eu estava lendo carta aos Gálatas, mais uma perspectiva de estudos. Meu Deus, está falando da nossa situação atual. É fantástico. O cristianismo judaizante, né? Aquela tentativa de retorno às regras, o esquecimento do que Jesus pretendia. É impressionante como é sempre atual para nós. Por isso é sagrado, são o tempo segura. Autores. Então, ler um livro é ganhar um pedaço da alma do outro. Porque quando eu leio um livro do Padre Fábio de Mello, algo da alma dele se aninha dentro da minha alma. Isso é misericórdia. Isso é coração aberto.
sob essa certeza de que a graça de Deus nos alcança, coloca-nos dentro de uma circunstância de cuidado. Aliás, eu acho que é um dos pontos mais bonitos que a fé em Deus pode provocar na gente, é essa sensação de estarmos sempre sob o cuidado. Ainda hoje, lá em casa, nós falávamos sobre como é difícil na vida de uma pessoa precisar enfrentar a doença, a idade, ou os dois juntos, a idade e a doença, sem ter alguém que cuide. É muito triste você ter de experimentar a sua indigência na sua... Cuidado é uma experiência humana que nos ajuda muito a compreender o amor de Deus por nós. Quando eu sou cuidado ou quando eu sou o cuidador. Quando eu estou num destes papéis, eu tenho uma oportunidade única de compreender o que significa ser cuidado por Deus. E a fé nos ensina, e esse conforto nos é dado pela fé, que a graça de Deus é o amor, a misericórdia que antecede toda e qualquer atitude humana. Na teologia nós aprendemos que a graça é o amparo da vida humana. Simples de entender. É como se fosse uma antessala que não nos pertence, mas nos foi dada. Sabe? Ela não é produzida por nós, mas nós podemos frequentar. Eu que construí a antessala. A sala eu estou construindo, que é a minha vida, mas a antessala não. Me foi dada o direito de frequentar. Não me antecede. Santo Agostinho dizia isso, que a graça de Deus, ela nos antecede para que a gente possa amar, até para que a gente possa reconhecer o erro que a gente comete. Santo Agostinho dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Então, essa graça, esse favor que me antecede em qualquer atitude. Então, por que eu amo? Porque eu sou anteriormente amado. Por que eu sou misericordioso? Porque anteriormente alguém foi misericordioso comigo. Por que eu devo ser justo? Porque anteriormente me foi dado o direito de ser a justiça. Eu não inventei. Eu sempre digo isso para mim mesmo, né? Quando eu vejo o resultado do meu trabalho, vejo tantas pessoas prestando atenção nas minhas palavras, para não me encher de vaidade, pensar que isso é meu, é só lembrar que eu não digo uma palavra, ainda que eu fale isso de forma diferente, que eu não tenha aprendido no Evangelho. Tenho aprendido com Jesus. Então, o meu pano de fundo é Ele. Foi com Ele que eu... É com Ele que eu aprendo diariamente aquilo que eu faço questão de ensinar. Sabe por quê? Porque me fez bem. Quando eu descobri que Deus é amor, quando eu tive a oportunidade de conhecer a misericórdia de Deus que nós celebramos no último final de semana, quando eu descobri o significado dessa misericórdia como uma graça que me antecede, e quando eu vi os benefícios dessa misericórdia na minha vida, mas eu quero contar isso para todo mundo. Não quero mais, eu não quero perder a oportunidade, ainda que seja numa graça que eu faço, ainda que seja numa piadinha que eu conto. Eu ter a oportunidade de mostrar que Deus é amor, isso para mim é a minha maior alegria. Despertar o sorriso numa pessoa, trazer alegria para a vida dela e aos poucos ir contando esse segredo
Para muita gente é segredo e fica segredo a vida inteira, né? Porque às vezes eu encontro pessoas que acreditam num Deus tão legalista, tão cruel, que não sobra nenhum espacinho para misericórdia. Não é esse Deus que nós acreditamos. Não é o Deus que Jesus nos revela. Pode até ser o Deus que está em algumas passagens do Antigo Testamento, mas não se esqueça que você é um filho do Novo Testamento. Você é um filho da graça. A graça de Deus que lhe antecedeu é o sustento da sua vida. Então, ter fé é você reconhecer que em nenhum momento você esteve sozinho. Nas pedras das estradas, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no fracasso que vivi, comigo estavas o tempo todo ali. O teu amor me basta. O teu olhar me alcança. Em teu colo sou criança e o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, vós me faz voltar. Essa música eu compus na pressa, confesso para você. Eu estava terminando o CD Clareou, que nós estamos lançando agora. Inclusive hoje, se você quiser, você pode ligar para adquirir o seu. Está aqui, vai mostrar? Não tem como mostrar aqui, não tem? O CD Clareou está ajudando a Canção Nova a pagar as dívidas neste mês. Isso, está aqui. Ó. Pode ligar, 0 operadora 11, não, desculpa. 0 operadora 12 31 86 26 0. A música que eu acabei de cantar está aqui. Quando eu precisei fazer essa música, faltava... Eles queriam que tivesse uma música minha, além das duas que já tinha. Esse refrão já estava me perseguindo há um tempo. Eu queria terminá-lo e não conseguia. E eu me lembro que no dia que eu fiz a música, eu fui fortemente visitado pelos acontecimentos que foram para mim muito difíceis de serem enfrentados. As lutas, as dificuldades. Fez parte da minha vida nos últimos 2 anos. E o que eu achei interessante é que não existia rancor no meu sentimento. Sabe? Quando você olha para um passado que foi difícil, mas sem nenhum rancor. Sem aquela pretensão de achar que a vida foi injusta comigo. Não. Que eu sei que tudo aquilo eu suportei e eu pude viver porque Deus estava me amparando. Foram felizes oportunidades, muito difíceis na hora de serem vividas, mas depois que você olha para trás, você percebe que foram oportunidades felizes que você teve de ser carregado por. E quando faltam as forças da gente, só a graça nos basta. Você que está precisando enfrentar a perda de um filho, por exemplo, você não tem forças humanas para ver um filho ser sepultado. Quantas vezes eu estive ao lado de mulheres que precisavam sepultar os seus filhos, não existia força humana para isso. É doído demais. E naquele momento, somente a graça de Deus pode nos ajudar, pode nos sustentar. Perder alguém. Como é difícil a gente perder alguém. Perder uma mãe, ter de sepultar uma mãe. E a Couto dizia de maneira tão poética, né? Não há terra nesse mundo que possa sepultar uma mãe. Eu digo que não há terra neste mundo que possa sepultar uma pessoa que a gente ama. Seja qual for o papel dela na nossa vida. Seja por uma ligação biológica, pelo sangue igual que nós temos, ou seja pelo vínculo que a vida nos proporcionou viver. O amor que se estabeleceu e que ficou definitivo. Você ter de sepultar uma pessoa que foi fundamental na sua vida não é fácil, não é brincadeira. Somente quando estamos sustentados pela graça de Deus
é que nós damos conta de passar por essas barreiras, por essas tempestades, por essas lutas. Ele nos sustenta. Nos sustenta, nos dá condições de compreender a fraqueza, uma oportunidade de conhecer esse Deus que nos antecede. Porque é assim, é como se nós tivéssemos esgotado todos os nossos recursos. Eu já dei a minha paciência, eu já dei a minha caridade, eu já dei a minha coragem, eu já dei o meu amor, eu já dei a minha misericórdia e não sobrou nada de mim. Então, Deus vem e me sustenta com aquela reserva, como se fosse o nosso pré-sal, né? Quando você acha que você já esgotou todas as riquezas do solo, você ainda chega ao lugar que não é seu mais, aquela antessala, mas que está à sua disposição. Uma reserva para lhe ajudar a prosseguir. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.